Fala pessoal, eu sou o Agaso e estamos aqui para mais um vídeo e há muito tempo que a gente não faz um vídeo assim, né? No vídeo de hoje a gente vai responder perguntas que vocês têm sobre o Nintendo Switch 2. Era para esse vídeo ter saído como um especial de um mês de lançamento do novo console da Nintendo, mas coisas aconteceram, o tempo foi passando e tá saindo agora com 2 meses de lançamento. O bom é que a gente teve Donkey Kong Bonanza para poder balizar um pouco mais a nossa opinião aí. Tem muita coisa vindo pela frente, Metroid, Pokémon e outras coisas, Pokémon inclusive que a gente vai fazer aqui no canal. E eu ia fazer um vídeo de review e eu ainda penso em fazer esse vídeo de review com o tempo agora do Nintendo Switch, falando de pontos positivos e negativos, e uma das partes desse vídeo ia ser essas perguntas e respostas que eu perguntei pra galera do Instagram, e vocês mandaram um monte de perguntas. Só que como foi um monte de perguntas, eu decidi fazer um vídeo separado só respondendo as perguntas de vocês sobre o Nintendo Switch 2. Então vamos lá, se vocês gostam desse tipo de vídeo, bater um papo e tal, sem muita edição, sem nada, deixa like aí, comenta, compartilha e se inscreve no canal, clicando no inscrever-se em algum canto aqui da tela, porque o YouTube tem avisado que tem muita gente que tá assistindo aos vídeos, mas que não é inscrito ainda. Então se inscreve, porque aqui a gente faz e fala sobre jogos, pra quem gosta de jogos, e eu acho que é o seu caso, né? Então vamos lá, respondendo as perguntas de vocês sobre Nintendo Switch 2, agora que tem 2 meses que ele foi lançado. Começa aqui com polêmica, o Etelvidonato mandou: percebeu também a questão da pouca bateria? Achei a principal diferença, esperava mais nesse quesito. Quer dizer, eu acho que era quesito, porque acabou os caracteres. Vou dizer uma coisa pra vocês vão falar que a Nintendo tá me pagando, que eu tô passando pano pra Nintendo, mas na verdade, eu acho que tá ok, eu me surpreendi pela bateria e eu já explico. Não vou dizer que tá boa, porque obviamente funciona aí de 2 a 6 horas, como eles dizem, mas na real, quando a gente joga os jogos, a gente sabe que funciona aí por volta de 2 horinhas. Então é pouco mesmo, tá? De fato, o ideal seria que durasse 3, 4, 5 horas, mas não é o que acontece. E é uma coisa que a Nintendo precisa olhar mesmo quando ela for fazer o upgrade de meio de geração, uma versão OLED, alguma coisa assim. De repente, dá pra colocar uma bateriazinha mais interessante aí, tá? Mas por que eu falei que eu fiquei impressionado? É porque quanto mais a gente vê sobre essa questão dos PCs portáteis e tudo mais a gente vê que bateria é de fato um problema de forma generalizada, até para celulares hoje em dia, porque o hardware tá evoluindo, mas tá gastando bastante coisa para poder colocar tudo que precisa colocar, principalmente quando você tá jogando jogo, né, que tem que estar ali a tela e tudo mais. A tela do Nintendo Switch 2 ela foi para 1920 por 1080p, então subiu a resolução, sobe-se a exigência do hardware e da potência desse hardware para poder rodar os jogos. Então você tem quesitos físicos ali que, se vocês pararem para darem uma conferida, não estão lá ainda. Eu gosto muito de falar de uma reportagem que eu vi sobre o Steam Deck, que é outro PC portátil, que inclusive tá aqui meu Steam Deck bonitão e eu gosto muito dele, né? Eu falei para vocês no outro vídeo que eu usava essa case aqui nele também, onde a Valve fala que não estava querendo lançar um Steam Deck 2 e que não tinha como lançar sem uma evolução na performance, e uma das coisas que estava travando essa evolução era exatamente a tecnologia disponível que se tem para baterias para esse tipo de console, porque as baterias elas precisam ser finas, elas precisam ter uma série de coisas, elas precisam aguentar aquilo ali, e de fato não adiantava subir os specs, fazer ele ser um hardware muito mais robusto, se a bateria fosse durar 20 minutos, 30 minutos. Então assim, por um lado é pouco mesmo, e eu gastei muito tempo para falar de questão de bateria, porque de fato é uma coisa que a gente vê conversando com as pessoas. 2 horinhas é pouco, tô falando que é pouco, mas ao mesmo tempo me surpreende, porque o Nintendo Switch 2 subiu a resolução da tela para 1920 1080, tá rodando alguns jogos em 60 frames, o que demanda muita coisa também. Então a bateria durar 2 horas é de fato algo que ao mesmo tempo poderia ser mais, poderia, mas me deixa um lado, caraca, isso tá durando isso tudo aí. Mas de fato eu imagino que uma versão melhorada dele com o OLED e tal, eles vão tocar nesse ponto da bateria, igual vai melhorar, como foi no primeiro, né? O primeiro Nintendo Switch, ele veio com a bateria menor comparado com a duração da bateria do Nintendo Switch OLED, por exemplo, e foi um ponto que eles bateram, o OLED agora tem bateria melhor, então eu espero ver isso agora com o Nintendo Switch 2. Só que ao mesmo tempo me deixa também chocado que o spec melhorou, a capacidade do Nintendo Switch 2 melhorou, e a gente tem aí uma bateria comparável com o que era o V1 também. Então, de certa forma, né? É o que é. O Leonard Witt mandou: ainda vale a pena comprar o Nintendo Switch 1? Cara, agora eu vou ser bem sincero com você. Eu acho que sempre vale a pena, se você encontrar por um bom preço, comprar um console, mesmo que ele não seja o console atual, que a empresa tá prestando serviço e tudo mais. Só deixa de valer a pena pra mim a compra de um console quando ele vira item de colecionador, ou quando começa a ficar muito difícil de achar jogos pra ele. Por exemplo, o Nintendo 3DS hoje, eu já não sei se eu recomendaria. Por quê?
porque o eShop fechou, então você não pode comprar nada digitalmente, e os jogos físicos subiram muito o preço, viraram item de colecionador. Recentemente fui comprar uns jogos de Pokémon, quase caí pra trás, quase morri do coração, porque os jogos estão muito caros. Você já viram o preço do Chrono Trigger para 3DS? Que coisa bizonha, né? Ou do DS, a versão do DS. Enfim, eu acho que aí já fica mais complicado. Quando o console vira item de colecionador fica mais difícil. Mas eu gosto de falar o seguinte: cada console ele tem uma vida útil de pelo menos uns 8 anos aí, de jogos lançados, e a gente cria uma biblioteca de jogos daquele console. E a biblioteca do Nintendo Switch 1, ela é robusta pra caramba. Se você quiser RPG, você acha. Se quiser ação e aventura, você acha. Se quiser um monte de tipos de jogos diferentes, você encontra. Então, eu compraria o Switch 1 ainda, acho que vale muito a pena. É um baita de um console, virou meu console favorito. E eu acho que, assim, olhando mais para o que ele já tem de hoje pra trás do que pensando em novos lançamentos pra ele. Porque a gente sabe que o Switch 2 chegou, eventualmente a Nintendo vai mudar a sua atenção para o Nintendo Switch 2, que é o seu console atual. Inclusive ela subiu o preço aí do Nintendo Switch 1 por conta das tarifas e tudo mais, e tentou segurar o preço do Nintendo Switch 2. Então assim, eventualmente, se você for olhar pra frente, de agora pra frente, talvez o Nintendo Switch 2 seja a sua melhor opção, porque você tem a biblioteca do 1, mais o que vem pra frente. Mas se você estiver satisfeito pela biblioteca e o que o Nintendo Switch 1 tem ali de jogo, porque eu costumo falar, mano, se você não tem Nintendo Switch 1 ainda e comprar hoje, você tem biblioteca de jogo pra você jogar tranquilamente aí uns 6 anos de jogo. Então assim, eu acho que se você achar um preço legal, vale muito a pena sim, né? Até porque tem muitos jogos em promoção do eShop, não os da Nintendo, porque da Nintendo só cai 33% aí no máximo, que a gente sabe, que é uma coisa que tem pontos positivos e pontos negativos, não vou entrar nesse detalhe nesse momento, mas de outras empresas você tem jogos que estão, de repente, a preço de Steam também, né? Algumas promoções aí de jogos indies e coisas assim, que bate o preço do Steam. Então, acho que vale a pena sim, é um baita de um console, é um console muito legal. Se você tiver ele num preço bacana, você consegue comprar um monte de jogo digitalmente, os jogos não viraram jogos e itens de colecionador, então você vai ter aí uma gama de jogos para jogar durante uns 6 anos. E vale lembrar também daquela máxima de que todo jogo é novo se você não tiver jogado ainda. Então você não precisa ficar caçando hype de jogo que lançou ontem, você pode pegar um jogo que lançou 3, 4 anos atrás, e com o bônus de que você vai pegar a versão completa dele, né, que teve update, etc, 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 foi melhorada, etc, você já não vai passar por isso, e você também pode pegar num bom preço e curtir no seu tempo, sem ninguém tá te falando aí como que você deve pensar sobre determinado jogo, isso muda completamente a nossa experiência, então vale sim. Apenas um desenho mandou, tá valendo o preço? Aí, mano, eu não vou dizer nada, porque ele custa 4 mil e poucos, né? 4.500, 4.100, já vi promoção aí batendo 3.900 ali, com aqueles cashback, uns negócios assim, mas ele tá nessa faixa aí. É um preço muito alto, principalmente pro Brasil, claro, a gente não vai falar aqui que videogame é barato, o videogame sempre foi caro e sempre vai ser caro aqui no Brasil, tomara que nem sempre, né? Tomara que a gente melhore em algum momento e a gente consiga ter um poder de compra melhor. Mas é um preço muito puxado, claro. Então assim, quem vai dizer se vale a pena é quem joga, é o jogador. Eu não posso chegar aqui e falar, vale muito a pena por causa disso, disso, porque eu não sei do seu estilo de jogo favorito, de como é que você gosta de jogar, se você curte um portátil, porque é um console que, por mais que tenha crescido os specs em relação ao primeiro, ainda não é um console que bate de frente, por exemplo, com o PlayStation 5, com o Xbox Series ou com um PC parrudão. Então assim, às vezes você quer potência, e aí não vai valer pra você. Ou às vezes você quer jogar sentado ali, de repente você consegue um PlayStation. Então você tem que pensar qual é o seu hábito de jogo, como é que você gosta de jogar, que tipo de jogos você curte, e aí sim você vai julgar se vale a pena, se você tem o dinheiro, se você pode investir esse dinheiro e não vai te fazer falta. Tem um monte de coisa que precisa ser levado em conta para poder dizer se vale ou não a pena alguma coisa. E eu acho que só quem consegue dizer isso somos nós mesmos. Você vê ali, vê o que ele tem te oferecer, vê qual é a promessa que ele tem e julga se vale a pena ou não. Isso eu deixo pra vocês fazerem, beleza? O Carvalho tá perguntando, tá jogando o que no momento? Abraço, irmão. Curiosamente, tô jogando um jogo chamado Fantasy Life E, que a gente fez gameplay do início aqui no canal, fizemos uma outra gameplay. Tô com 80 horas desse jogo, 85 na verdade, nesse momento que eu gravo pra vocês aqui, e provavelmente vou passar de 100 horas. Me surpreendeu muito esse jogo, porque ele é o segundo jogo que eu mais gostei esse ano. De todos que eu zerei, de todos que eu joguei, dá pra gente jogar sessões rápidas de 20 minutinhos, 10 minutinhos, você joga ali um pouquinho, você upa um negocinho, e ele é gostosinho de jogar, ele é um jogo cozy, né, aconchegante, e aí pra você poder jogar com o filho ali, olhando seu filho, não sei o que, você pega o videogame um pouquinho, joga um pouquinho, ele tá ali vendo uma TV, um negocinho assim, um negocinho, dá pra poder matar o tempo sem você precisar ficar focando em história, em coisas profundas, você só quer dar uma relaxada, é bem bacana, é isso que eu tô jogando,
nesse momento. O Rafael Farias 28, ele faz uma pergunta interessante, ele fala, vale a pena comprar o Switch 2 agora ou esperar um tempo para comprar? Rafael, olha só que curioso, eu diria para você, se fosse 4 anos atrás, se estivesse fazendo essa mesma pergunta, eu ia falar assim, cara, o que acontece? Os consoles, eles têm uma vida útil e a geração costuma durar 8 anos, que é o que a gente tem visto aí nos últimos anos e nas últimas gerações. E o que acontecia nas condições normais de temperatura e pressão é que o console era lançado num preço maior, todo mundo que quer comprar primeiro vai lá, compra, não sei o que lá, e eventualmente ao longo da sua história ali, da sua existência, da sua geração, o preço desse console vai caindo um pouquinho, os jogos vão chegando, a geração vai se amadurecendo e você vai vendo um pouco mais. Então às vezes você tem aquela correção de meio de geração que vem, no caso um Switch OLED, no caso um PlayStation 5 Pro, um PlayStation 4 Pro, que tem acontecido, né? E aí cada um vai julgando e tal, mas o que a gente costumava ver é que o videogame chegava com um preço X e ao longo desses 8 anos de geração ele ia diminuindo o preço. Então você tinha alguns argumentos interessantes para falar que valia a pena esperar. Só que nessa geração atual, nesse atual momento conturbado de economia internacional, de tarifas sendo colocadas aí a Deus dará, de acordo com a vontade de uma pessoa só no mundo e tudo mais, a gente está com uma complicação muito grande. A Nintendo, por exemplo, teve que aumentar os preços dos seus produtos nos Estados Unidos, Nintendo Switch inclusive, passando por uma situação muito única que é 8 anos de lançamento do primeiro console, a gente está vendo um aumento de preço agora. Então, assim, será que vale a pena pra galera esperar esses 8 anos e ainda ter que pagar mais caro? Eu acho que talvez não. Eu acho que talvez valha a pena o cara que pegou lá no início, que pagou o mesmo preço que o cara que pega hoje, ainda tá pagando mais caro, e pode aproveitar todo esse tempo. Então, assim, existe um risco real de o Nintendo Switch 2 ter que subir de preço. Aqui no mercado brasileiro a Nintendo manteve tudo certinho, não teve aumento ainda, mas a gente tem visto essa movimentação de tarifas, de onde é que está sendo taxado quem, e o aumento de coisas. Se o nosso Nintendo Switch 2 para chegar aqui no Brasil passa pelos Estados Unidos, vai ter um aumento de preço ali, a Nintendo vai conseguir absorver isso ou não. Então fica mais complicado dizer que vale a pena esperar. Pelo quesito de amadurecimento da geração, sempre vale esperar, porque os jogos vão saindo, a geração, os devs, principalmente os terceiros, vão aprendendo como é que lida com aquele console para poder tirar o melhor deles, isso falando nas condições normais de temperatura e pressão. Não é o que a gente anda vendo nessa última geração, e eu poderia fazer um vídeo inteiro falando sobre essa questão, se vocês tiverem interesse. Mas então fica difícil de eu falar para você que vale a pena esperar, porque eu posso falar para você assim, vale a pena esperar para comprar, e aí amanhã ele subiu o preço, e para R$6.000, e aí você perdeu o tempo que você poderia estar comprando agora e mais esse preço maior, né? Por conta dessas questões de variáveis que a gente não tem como controlar. E ao mesmo tempo eu não posso falar assim que vale a pena esperar porque vai diminuir o preço e correr esse risco. Então é uma coisa que é um momento muito único, muito conturbado e existe sim um risco real desses preços aumentarem, né? Tudo depende da boa vontade de um certo pessoa aí, da questão de tarifas e da complicação que ele está fazendo pro resto do mundo. Então assim, será que vai dar? Será que não vai dar? Porque essas empresas elas não absorvem totalmente esses prejuízos gerados por aumento de preço, né? Elas geralmente passam para o consumidor. E aí, se aumentar a tarifa lá, às vezes vai chegar num ponto que a Nintendo não tem como segurar e vai subir o preço. Pode ser que aconteça e pode ser que a gente tenha aí daqui a 2 anos um Switch 2 mais caro do que o que a gente teve no lançamento. É um fenômeno recente, bizarro, mas que tá acontecendo. O Júlio C. Souza 07, qual jogo do Switch 2 você tá mais empolgado para o lançamento? Cara, é o Pokémon Legends ZA, né? Querendo ou não, eu gosto muito de Pokémon, quero ver o que os caras estão fazendo e acho que o marketing tá deixando a desejar, inclusive, porque eu acho que a gente tá faltando 2 meses aí para lançar, lança em outubro, e a gente vai ver agora, no final de semana, que vai ter um evento de Pokémon lá em Anaheim, na Califórnia, alguma coisa tipo uma demo jogável, um negocinho assim, vamos um pouco mais, mas eu acho que os caras já poderiam, pelo menos, ter respondido a principal questão que eu acho que ainda não foi respondida, que é como é que vai ser e como vai se dar essa interação do mapa novo. Porque a gente teve Legends Arceus, que teve um mapa muito grande ali e tudo mais, e a gente agora tem um jogo que se pretende a ser inteiramente dentro da cidade. Então, assim, eu e muitas outras pessoas, porque eu já vi isso em fóruns e tal, estamos curiosos para saber como é que vai ser essa dinâmica. Eu acho que mostrou pouquinho, mostrou aquelas áreas ali que você vai poder capturar Pokémon, mas meio que uma entradinha, um bequinho, um negócio assim. Será que a gente vai ter áreas mais amplas? Como é que isso vai funcionar? Eu gostaria muito de saber isso aí. O combate, mostrar ali um dinamismo maior e tudo mais, mas como é que eles vão fazer? Eu acho que ou os caras pisam no acelerador aí para poder mostrar essas coisas, para empolgar de forma geral, ou então eles estão muito tranquilos que é Pokémon e que vai vender bem, né? Porque de fato Pokémon vende bem. Mas é o jogo que eu tô mais aguardando, quero fazer série aqui no canal e tô doido pra poder jogar e torcendo pra que seja de fato
muito melhor do que o que a gente teve aí de apresentações até o momento, porque ficar só mostrando mega evolução nova é divertidinho, mas eu gostaria que essa surpresa ficasse para dentro do jogo, né? Me mostra gameplay, me mostra qual que é a sua proposta nova para esse jogo que não teve nos jogos anteriores, me mostra por que esse jogo é uma evolução no quesito de jogos Pokémon, e essas coisas ainda não foram mostradas. O Felipe 1 mandou aqui pra você, valeu a pena comprar o Switch 2? Cara, o Switch 2 valeu a pena, né? No caso, eu ganhei, a Nintendo me enviou o Nintendo Switch 2, mas se ela não tivesse feito isso, eu teria comprado, né? Porque é uma ferramenta de trabalho e porque eu amei o Nintendo Switch, ele se transformou ao longo do tempo de uma desconfiança lá no início no meu console favorito da vida, no final da vida útil dele. Eu adorei poder levar o videogame comigo pra todo lugar. Eu tô sempre com o meu Nintendo Switch, porque numa hora que você vai esperar alguma coisinha assim, você pode pegar ali pra poder jogar. Então eu adorei, e adorei o segundo também, acho que o 2 tá mais robusto, o eShop funcionando bonitinho, enfim, tenho gostado demais, mano. Tem, claro, a questão da bateria que poderia melhorar, tem algumas outras coisas que a gente pode falar aqui, mas de forma geral, eu estou gostando demais do Nintendo Switch 2. Thaís de Pádua mandou, fala sobre a possibilidade de usar acessórios do Switch 1 no Switch 2, exemplo, os controles. Você pode usar, afinal de contas eles têm a leitura do Bluetooth, né, os seus controles. Esse aqui, por exemplo, é o Pro Controller do primeiro Nintendo Switch, você pode usar no Nintendo Switch 2. A única coisa é que você perde algumas funcionalidades dele, como a questão de acordar o console. Por algum motivo, esses acessórios do Nintendo Switch, você não consegue apertar o botão de home e acordar o seu Nintendo Switch. Você teria que acordar ele ligando lá no power, alguma coisa assim, para poder fazer o reconhecimento. O meu tava guardado, eu tive que botar para carregar aqui, tá o cabinho saindo, mas se você ver, ó, já tá sincronizado aqui no Nintendo Switch, e eu posso apertar e tirar, já tô apertando aqui e fazendo a movimentação, como você pode ver, usando o controle do primeiro Nintendo Switch. Davi Marinho 36, funciona os jogos do Nintendo Switch 1 nele? Sim, ele é retrocompatível, ele funciona. No entanto, tem um ponto curioso e negativo aqui com relação a alguns jogos, tá? Grande parte vai funcionar, só que alguns jogos eles foram feitos pensados para o Nintendo Switch 1 na resolução que o Nintendo Switch 1 aguentava e não sofreram nenhuma atualização. Então você vai rodar eles com um fenômeno meio esquisito, deixa eu mostrar um pra vocês. Que é The Witcher 1, que roda meio esquisito, cara. Ele ficou meio feio aqui, ficou meio feio lá, e eu não tô falando porque ele é um milagre existir no Nintendo Switch, mas ele ficou meio esquisito. Existem alguns outros jogos que vão rodar numa resolução piorada, que vai dar um efeito de ghosting, né, que vai ficar meio que dando um negócio esquisito no texto, em alguma coisa assim. E tem algumas questões, tipo o jogo do Nier Automata, por exemplo, que é um port milagroso para o Nintendo Switch, que não foi atualizado, pelo menos eu acho que ainda não, e que fica dando bugs aí, o jogo fecha sozinho, tanto que não é um jogo que é tido como jogável no Nintendo Switch 2. Mas isso acontece caso a caso, em alguns jogos específicos. De forma geral, o Nintendo Switch 2 é retrocompatível, que significa que ele funciona os jogos do Nintendo Switch tranquilamente. Olha só, não sei se dá pra perceber, mano, mas fica meio esquisito. A CD Projekt deu um carinho muito grande no Cyberpunk, que é uma coisa muito louca, a gente já fez gameplay mostrando e roda bonito aqui no Nintendo Switch, né? E deixou meio que o Witcher aí. Gostaria que os caras fizessem um update para dar uma ajeitada no jogo, para ele ficar um pouquinho mais bonito. Mas enfim, né? Cada caso é um caso e eventualmente eu acho que isso vai se corrigindo. Se tiver os interesses financeiros aí para poder atualizar os jogos, eles vão atualizar. Se não tiver, vão largar para lá mesmo. Isso depende de cada empresa. Mas volto a dizer, acontece com alguns jogos bem específicos, não todos eles. De forma geral, os jogos são retrocompatíveis sim, tá bom? O P-Riser04, peso é algo muito diferente do 1, é incômodo jogar por muito tempo. A gente já falou isso no vídeo de acessórios e eu falo aqui pra vocês, cara. A ergonomia do Nintendo Switch, ela é muito zoada no meu ponto de vista, não é das melhores. Por quê? A Nintendo optou por cada um dos Joy-Cons serem também itens que você pode pegar e virar assim e jogar ele meio que assim, se você quiser, compartilhando o controle com seus amigos. E para isso, as costas do controle tem que ser reta. Para quem tem mão grande é muito ruim de pegar, porque no meu caso, por exemplo, dá cãibra. Só que quando eu coloquei a case ela tem um grip de pegada que enche a sua mão, e aí evita a cãibra. Eu não achei ruim de jogar por 30 minutos assim, não vi problemas não, mas ele é um pouquinho mais pesadinho que o primeiro sim. O Vini Mosqueira, em quanto tempo você acha que surgem os Joy-Con paralelos melhores que o original Nintendo? Cara, eu acho que vai demorar um pouquinho por conta dessa pegada magnética, tá? Porque o Switch 2 ele usa o esquema magnético
E aí eu não sei se as empresas vão conseguir fazer melhores do que a Nintendo por preços menores, com qualidades aí que tá faltando, tipo ergonomia e tudo mais. Acredito que se fosse tranquilo os caras já teriam feito, mas todas as empresas que eu conversei com relação de controle e tudo mais estão dizendo que, pô, aguarde, vem aí, etc. Então, sei lá, até o final do ano que vem, não sei, mas eventualmente eles devem começar a aparecer sim. O Gilson Vale, ó, Gilson Vale 52, para as pessoas que têm um, você recomenda o 2? Depende. O que você tá querendo? Você tá querendo olhar de agora pra frente? Porque o 2, ele acontece uma situação parecida com o PlayStation 5. Ele vai ser 2 videogames em um. Você vai comprar ele e você vai ter aí o que rodou já pra trás e o que vem pela frente aí por mais uma geração, tá? O Nintendo Switch 1, se você tá olhando para a biblioteca dele, tá jogando os jogos e ainda tem muito jogo para você jogar e você tá satisfeito ali jogando o que tem disponível, que são muitos milhares de jogos, e vai te servir aí por muito mais tempo, então não precisaria de um Nintendo Switch 2, tá? De repente aí para jogar os exclusivos do Nintendo Switch 2, mas aí você pode esperar, de repente, ficar mais tempo, lembrando todas as ressalvas que a gente já fez aqui nesse vídeo. Então assim, é difícil de julgar, porque para mim é uma ferramenta de trabalho, é um upgrade e eu estou gostando muito. Mas é um console que custa um valor que não é barato e cada um vai tomar uma decisão que vale a pena. Porque tem muita gente que compra, mas não joga, cara. Então aí você jogou dinheiro fora. Tem muita gente que compra e joga pouquinho. Tem muita gente que compra e deixa largado lá, acumulando poeira, porque foi pelo hype, pelo medo de ficar de fora, alguma coisa assim. Então assim, eu sou muito daqueles caras que acham que cada um tem que entender quem ele é nesse mundo e que tipo de consumidor ele é, o que ele gosta, para poder aplicar bem o dinheiro, né? Na hora de gastar bem feito. Ah, eu quero comprar isso aqui, será que isso vai me servir? Será que eu sou realmente, vou aproveitar isso? Ou eu tô só numa pilha errada e depois vou me arrepender? Quem tem que responder isso é você com a sua carteira e com o seu dinheiro, né? Como upgrade, eu acho que vale, eu acho que igual eu falei, pra mim funciona, mas eu jogo bastante, eu gosto muito disso, eu tô jogando RPG e outros jogos e o que tá saindo, misturando com o jogo antigo, então eu gosto disso. Se você não é assim, se você tá satisfeito com o seu primeiro Nintendo Switch, continua com ele, tranquilamente, depende de vocês analisarem, amadurecerem quem vocês são como compradores, quanto custou o dinheiro de vocês, quão suado foi, porque eu costumo falar, ganhar dinheiro é muito difícil, gastar dinheiro é fácil demais, então tem que ter muita cabeça no lugar aí para saber o que tá fazendo, e eu não consigo entrar na mente de vocês para poder opinar sobre isso, porque eu posso falar assim, cara, vale a pena, pode comprar, não sei o que lá, você compra, você não gosta do Donkey Kong Bonanza, você não gosta do Mario Kart Road, e aí o videogame vira um peso de papel, maldito agaso que falou que valia a pena, não vale não, ele é muito burro, porque é uma análise eventualmente subjetiva mesmo. É você que tem que me dizer. O Léo Belli tá perguntando como é que é a duração da bateria? Tipo uma viagem de carro ou avião, dá pra aproveitar bastante? Léo, eu de fato vou fazer um vídeo sobre viajar com o Nintendo Switch pra mostrar pra vocês, tá? O que eu vou dizer pra você é o seguinte, a bateria dele vai durar umas 2 horas e se a sua viagem for mais do que isso, você vai ficar na mão o resto da viagem. Eu, pessoalmente, normalmente eu não consigo jogar o tempo todo da viagem, que às vezes eu fico com sono e tal, mas eu gosto muito de jogar. Então o que eu faço? Eu levo junto um power bank e esse power bank eu ligo ele e deixo carregando um tempinho, aí eu fico ali um pouquinho sem jogar, depois eu jogo mais um pouquinho, e aí ele carrega, né, e aí depois eu posso aproveitar mais. Então o power bank vai ser o seu melhor amigo aí quando você for viajar, você leve o power bank, e aí a gente pode falar de power bank em um outro vídeo, que vai prolongar a sua experiência. E de 2 horas você vai jogar aí 6, 8, 10, 12 horas, depende do seu power bank e da sua disponibilidade por jogar, tá? Mas você vai precisar de um acessóriozinho, porque se você for só com ele vai durar umas 2 horinhas aí e tudo mais. Tem uns negocinhos que vai aumentar um pouquinho a duração desse tempo aí, que a gente pode falar num outro vídeo, mas eventualmente o power bank vai ser o seu melhor amigo. Gigio 20902, os downloads são mais rápidos do que no Switch 1, a diferença é pouca. Download, cara, geralmente tá ligado à velocidade da sua internet e não necessariamente do dispositivo. Às vezes ele vai ter ali um Wi-Fi 5, 6, etc, 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 mas no geral o que vai falar mesmo é a velocidade e a conexão da sua internet. Não adianta você ter um dispositivo que consegue conectar um Wi-Fi 200, sendo que a sua conexão é limitada a, sei lá, 50 megabytes de upload, de download. Então ela vai baixar no que a sua conexão tiver. Se você tiver um 5G,
vai liberar aí velocidades mais rápidas de download, mas sempre dependendo da internet, da velocidade que você tem, da sua conexão, do seu plano, muito mais do que o dispositivo em si, tá bom? Felipe PMD, a pegada do Switch 2 melhorou, continua ruim, mano, continua com o Joy-Con retinho atrás, então assim, por mais que ele tenha aumentado de tamanho e tal, ficou mais gostoso de segurar para quem tem mão grande, continua sem aquele grip, sem aquela pegada atrás, então continua me dando cãibra. Eu preciso de um dispositivo extra, por isso a gente fez aquele vídeo de 7 acessórios, que vai me ajudar aqui. E aquela case que eu mostrei lá naquele vídeo me ajudou demais, eu não tenho problema com ele com relação a isso, tá? Gabriel Vimo 11, os jogos estão em português? Vai depender de cada jogo, de cada empresa. Tem jogo que vai estar em português, tem jogo que não está em português, está em inglês, né? Depende de cada jogo especificamente, aí você vai ter que pesquisar sobre isso. O que eu posso te dizer é que a Nintendo está firme e forte apostando no mercado brasileiro, e de um tempo pra cá os seus jogos já estão vindo todos localizados em português. Donkey Kong Bonanza veio, Mario Kart Road veio, Mario Party Jamboree veio, Zelda Echoes of Wisdom veio. Então a tendência é que todos os jogos da Nintendo, oficiais da Nintendo, que saírem, de agora em diante já venham em PTBR. Pokémon, eu tô olhando pra você, tá faltando você chegar nessa festa, e aí Pokémon, salvo engano, quem toma essas decisões é a Pokémon Company e a Game Freak, e aí por algum motivo ainda está em inglês, mas estamos esperando ficar em português também. Porém, os outros dependem jogo a jogo, tá bom? O Escacela Vale já usou muito a função mouse, qual o veredito? Abraço, garoto. Cara, pior que não, olha que curioso, é uma funcionalidade extra, mas eu não tô usando tanto, eu não joguei nenhum jogo até agora por muito tempo que precisa da funcionalidade mouse, então não tô usando tanto assim, tá? É claro que você pode usar mexer ali no sistema, virando o Joy-Con, ele vira um mousezinho, fica mais de boa, mas eu gosto de controlar no controle, então assim, não tenho nem nada positivo nem nada negativo a dizer. Quando o Metroid chegar, vai ficar mais fácil da gente falar sobre isso, mas até o momento não tô jogando tanto jogo assim. Eu tô para testar o Fortnite nele usando o mouse, e para isso eu tô esperando chegar um adaptadorzinho que liga o Joy-Con e transforma ele meio que no mouse e melhora a pegada dele, porque a pegada do Joy-Con meio que dá uma cansadinha no dedo. Mas por enquanto eu não tenho nada nem positivo nem negativo a falar sobre a função mouse em si, o que é curioso, porque quando eu testei da primeira vez eu achei que ela ia revolucionar tudo e tudo mais, mas ela acaba não tendo uma grande utilidade para mim neste momento atual. Quem sabe mais para frente eu mude de ideia. O Crochobal falou, acha que o Switch 2 vai ter algum exclusivo ressuscitado, tipo que ocorreu com o DK novo? Acredito que sim, a Nintendo tá sempre trazendo de volta suas franquias e apostando em trazê-las de formas diferentes. Então assim, se tem uma empresa hoje que é criativa pra caramba no portfólio que tem, é a Nintendo, então eu espero coisas criativas e diferentes aí deles, e até mesmo coisas que a gente nem espera, os caras vêm e anunciam. Então assim, é a Nintendo, né? O Ivan perguntou como é que você compara esse primeiro mês de Switch 2 com o do Switch 1. Cara, é bem diferente porque as pessoas focam às vezes, o Switch 2 não tem exclusivos e tudo mais e tal. Ele tem alguns, mas eu digo que, como ele é retrocompatível, esse primeiro mês eu fiquei jogando Fantasy Life na versão Nintendo Switch 2, que é um jogo que tem pro Nintendo Switch também, e tô de boa. Mario Kart Road também, o Donkey Kong Bonanza e tantos outros jogos que eu pude jogar ali no Nintendo Switch 2. O fato é que ele já vem com seus exclusivos e mais com a retrocompatibilidade com o que tem na biblioteca do Nintendo Switch anterior. Então é muito jogo que você pode aproveitar aí no seu console novo que já foi lançado para o Nintendo Switch que você não jogou. Volto a repetir, e a gente precisa ter isso em mente porque a internet acaba tirando isso da nossa cabeça o tempo todo. Todo jogo é novo se você está jogando ele pela primeira vez, e às vezes nem pela primeira vez, você está jogando pela segunda vez, mas tem muitos anos que você zerou, é um jogo novo também, por que não, né? Então assim, tem muita coisa para se aproveitar, e eu acho que ele vem, pelo fato de ser retrocompatível, já ter 8 anos de Nintendo Switch 1, muito mais robusto por o primeiro mês de lançado do que o Nintendo Switch 1 era quando ele foi lançado, tá? Porque aí os jogos tinham que começar a chegar, tinham pouquinhos jogos ali na biblioteca inicial dele, então assim, é um lançamento muito mais robusto, muito mais consistente, muito mais seguro de si com relação ao como foi o lançamento do primeiro, com certeza. O Brian SS29, espaço de armazenamento é bom? Cara, são 256 GB, ao contrário do primeiro Nintendo Switch, que eram 32, e na versão OLED 64. Então assim, aumentou bastante, só que o tamanho dos jogos aumentou também, o Cyberpunk é gigantesco. Então assim, você vai precisar fazer a dança do desinstala e instala eventualmente se você comprar vários jogos. É por isso que eu recomendo um cartão microSD Express, a gente falou isso no vídeo de acessórios, porque você aumenta um pouco essa qualidade aí
e o conforto de se ter mais espaço para você poder ter mais jogos instalados ao mesmo tempo. Mas 256 vai dar bastante aí para poder instalar alguma coisa, manter instalado aqueles jogos que você joga mais e fazer uma dancinha aí entre desinstalar e instalar jogo que você estiver pegando para jogar e zerar e partir pro próximo, tá? O Andrade Calvo, dá para transferir os dados do meu Nintendo Switch para o Switch 2? Sim, dá, e você continua como se fosse o seu Nintendo Switch mesmo, tá? É um processo muito tranquilo, você vai nas opções, transfere do primeiro pro segundo, suave, suave. Inclusive transfere os jogos Pokémon que você tinha que no Switch transferir manualmente, Animal Crossing que você tinha que baixar um aplicativo lá no Nintendo Switch, transfere tudo bonitinho, sem problema. O Joaquim Schramm, espero que tenha pronunciado corretamente, perguntou qual a sua opinião sobre design, performance, gráficos, etc. A gente falou isso nos vídeos que a gente já fez, né? Eu falei isso um pouquinho quando a gente fez o unboxing do Nintendo Switch 2. Ele tá muito mais robusto, ele parece mais um console premium se comparado ao primeiro Nintendo Switch. Ele é mais um projeto mais maduro em todos os aspectos, tá? Foi para 1920 1080p, a telinha dele é bem bonitinha, as cores são vibrantes, tem toda essa questão de HDR, toda essa tecnologia que pra mim são palavras bonitas e bacanas, mas que no final o que importa é se o jogo tá rodando bem, tá rodando bonito, e de certa forma todos estão, tá? Então assim, tenho gostado do que eu tô vendo, e é claro que a gente vai com expectativas de acordo. Isso aqui é um console híbrido, que envolve a parte portátil e a parte docada ali que você vai colocar na televisão. Então, ele não vai entregar, e olha a finura disso aqui, né? Ele não vai entregar a mesma performance de um PlayStation 5, de um Xbox Series X, não vai entregar a mesma performance de um PC parrudo, e você tem que comprar sabendo disso. Assim como no primeiro Nintendo Switch ele não entregava ali, ele estava abaixo um pouco de outros consoles, e você comprava já sabendo disso, né? E então assim, ele vai ter algumas limitações, porque obviamente é uma tecnologia que vai exigir aí, você não pode colocar um sistema de bateria aqui muito robusto, que ele precisa manter a sua coisa, então ele vai ter algumas coisas que eles vão precisar fazer aí algumas concessões para que o projeto funcione, que ele funcione do jeito que foi idealizado. Sabendo de tudo isso, eu acho que ele entrega muito sim, cara. Ele é muito, muito interessante e gosto muito, tenho gostado muito de estar com ele. Já tenho mais de 200 horas de gameplay aqui nesse videogame desde que ele lançou. E, enfim, mas eu gostei muito do primeiro. Então, assim, talvez eu seja suspeito pra falar, sei lá, e eu gosto de ver as coisas do ponto positivo também, porque eu poderia estar aqui metendo pau nas coisas e invertendo toda a situação também, para poder ganhar visualização, mas não é isso que eu gosto de fazer, porque eu respeito muito vocês. Litmage, você já se acostumou com o encaixe, o encaixe novo dos Joy-Cons? E já me acostumei sim, é super tranquilo de acostumar, você faz assim, você solta ele, você coloca aqui de boa. A única coisa que eu falo pra vocês, que eu falei no vídeo de unboxing, no vídeo de acessórios, é tomar muito cuidado, porque como é imã, ele vai puxar com mais força, então você tira, nunca coloca seu dedo aqui nessa parte dele na hora de colocar, mantém o seu dedo para trás aqui, chega perto e ele vai fazer o encaixe e não vai correr o risco de prender o seu dedo. Fora isso, se acostuma com 2 segundos, que você abriu o console e você já acostumou, não tem erro não. No geral é isso, galera, acho que eu demorei mais ainda do que precisava e tal, mas acho que eu já respondi grande parte das perguntas. Tem muita gente que mandou outras perguntas girando em torno de bateria, já falei, questão de exclusivos, já falei também, então eu fui pegando uma pergunta só que resumiria todas essas questões envolvidas e fui falando aqui. Espero que ao longo desse vídeo a gente tenha conseguido passar a nossa opinião com relação ao Nintendo Switch 2 até o momento. De forma geral, tô adorando ele, tô gostando pra caramba, mas de fato, como eu falei, né, o Nintendo Switch pra mim, ele foi de uma desconfiança ali no início, pra ao longo de 8 anos, ele se transformando no console que eu mais gosto na vida. Então assim, você acostuma com as limitações dele e você espera, você não pode comprar ele esperando que ele vai ter uma performance de PlayStation 5, porque aí você vai se decepcionar. Então assim, o que eu digo tá querendo comprar? Procura saber mais, procura ver os jogos. Aqui no canal a gente tem uma playlist de Nintendo Switch 2 aqui, só com gameplay do início no Nintendo Switch 2, se você quiser assistir todos eles. Você vai ver a performance lá, no final de alguns desses vídeos eu mostro pra você como é que ele tá jogando no handheld, filmando o handheld pra poder ver como é que tá a situação. Enfim, se informe, busque saber, toma cuidado com onde vocês se informam também, porque o hobby de muitos na internet é só meter o pau em tudo, nada tá bom, nada tá perfeito, então tem que tomar cuidado com isso, porque eventualmente todas as coisas, se você for olhar, não são perfeitas. E é um console que custa um valor considerável, né? Não é um preço, videogame é caro no Brasil, é um hobby que é caro mesmo, os jogos estão com preço alto também, né? Alguns deles, 400 e tantos reais, então assim,
pegar em promoção, procurar lugares que você vai ter cashback, procurar algum tipo de coisa, por exemplo, loja que você vai poder comprar ali o digital, como a Nuvem, que é parceira do canal, eu gosto muito de falar deles aqui, porque você tem aí as formas de parcelamento de compras brasileiras ali para poder parcelar e mitigar um pouco a pancada de um jogo com custo tão alto. Você tem que botar aí na balança muita coisa. Então, assim, no final, eu só digo o seguinte, pra mim, eu gosto muito mais, eu acho ele muito mais positivo do que negativo, tem muita coisa legal, tô adorando jogar, é de longe o console que eu mais joguei desde o lançamento dele até agora, o fato de levar pra todo lugar é algo que me chama muito a atenção, porque eu posso levar, eu posso jogar enquanto eu tô no carona do carro ali, pra algum lugar, eu posso jogar quando eu tô parado numa fila ali, e isso faz muito sentido pra mim, que sou pai, então criança pequena, às vezes você tá ali, o Agazinho brincando de Lego, e eu ficando ali olhando ele, eu não tenho muito o que fazer, eu pego o Nintendo, eu fico aqui jogando enquanto ele tá ali brincando, e é o meu momento de lazer, é onde eu consigo encontrar os jogos. Então, assim, pra muita gente isso dá um valor muito grande, que não pode sentar na sala só e ficar. Quando a gente fez a vídeo do PlayStation Portal aqui, uma das coisas dos comentários ali eram pessoas com esse mesmo perfil, pais que não tem tanto tempo para jogar, pegava o console e streamava ali, porque aí podia sentar na sala, jogar ali no handheld o PlayStation 5, enquanto a esposa tá vendo alguma coisa na TV, o filho tá vendo outra coisa, e passa um momento de família. Então, assim, tem seu valor diferente para públicos diferentes. Você precisa amadurecer a sua ideia como consumidor e ver se vale a pena para você, né? Os jogos que tem, se você vai jogar, se você não vai jogar, o que você acha deles. Enfim, você pode gostar, você pode desgostar, e aí vai do seu perfil. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês que 100% vale a pena, mas também não posso chegar aqui e posso falar que não vale a pena, que não deve ser comprada, porque, obviamente, tem um apelo para certos tipos de públicos, e é esse que a Nintendo está procurando chegar, né? Fazer, se aproximar e tudo mais. Quem tem Nintendo Switch 1 tem que pensar também se vale a pena. São perguntas que eu só posso te ajudar fazendo as gameplays e falando se está divertido, como é que tá a performance e tal, mas que eventualmente vocês precisam decidir por conta própria, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver mais pergunta, deixa aí, de repente a gente faz uma parte 2, se vocês gostarem. Enfim, em breve eu volto aí, talvez com um vídeo de viagem sobre como viajar com o Nintendo Switch, com algumas dicas bem bacanas. Eu tô trabalhando nesse vídeo aí, eventualmente um review do Nintendo Switch 2 e tal, para depois de 2 ou 3 meses de uso. E é isso, obrigado a você que assistiu até o final, espero que tenha sido bacana, me fala se vocês querem mais vídeos assim, a gente se vê, se inscreve no canal, deixa like, compartilha com os amigos, valeu e tchau!